Olá, bem-vindos a mais um episódio falando sobre temas cotidiano, trazendo um novo olhar sobre as coisas de sempre. E hoje vamos falar sobre autoestima e autocompaixão, né, Ale? Isso aí, estamos aqui para falar desse novo episódio, na saúde e na doença, mas, mas estamos aqui firmes e fortes sobre um tema muito específico que, Carol, o que você acha? Assim, enriquece um pouco mais sobre o que a gente vai abordar hoje. Eu acredito que entender sobre autoestima e autocompaixão, né, ter um entendimento, ajuda nós a encarar as diversas situações difíceis que vêm a surgir nas nossas vidas. Uhum. E o que é autoestima, Ale? Vamos Vamos, começar sobre vamos autoestima? quebrar por partes? Tá bom, Vamos começar com autoestima e depois vamos para autocompaixão? vamos. Vamos lá. É, Autoestima, eu enxergo como a visão que você tem de si mesmo perante aos outros. É um critério mais de comparação sua, que até mesmo já segundo Freud, era um critério até de mensuração um pouco do ego, entre onde você consegue, você tem um lado bom que a gente reconhece na vida, né? De estar bem consigo mesmo, de você falar, essa pessoa tem uma boa autoestima. Então, uma pessoa que está bem consigo mesma, ela se sente confortável com quem ela é. Mas eu acho que um ponto que a gente tem que trazer muito da autoestima é também o outro lado dessa moeda, que é a comparação, o lado de você ter uma boa autoestima versus a sua percepção perante o outro. Tá. Existe um olhar da psicologia para isso que é a avaliação subjetiva, né, Sim. que fazemos perante os outros, Uhum. né? É exatamente isso. É, Normalmente a psicologia usa para medir como a pessoa se sente em determinada situação, né? Avaliar como a pessoa se sente. Então, se ela está mais deprimida, se ela está com baixa autoestima, se ela não está se sentindo tão bem perante os outros ou Sim. perante a sociedade, perante o grupo que ela está, né, se considera, ela não está bem consigo, né? E ao mesmo tempo, quando ela está com a autoestima alta, ela está bem, ela está saudável, isso é uma avaliação, uma forma de avaliar a pessoa como ela está se sentindo. Porém, tem esse viés muito negativo também, que é a comparação com os demais, né? A autoestima acaba sendo como eu me avalio perante as outras pessoas. E pode até chegar no extremo, né? Pode chegar num extremo. A gente pegando um contexto um pouco histórico, né, desde esse conceito de autoestima, bem lá do século XVIII, lá desde David Hume, né, quando ele já dizia sobre a importância do que pensamos sobre nós mesmos. E isso, assim, obviamente, né, a gente tá trazendo séculos atrás, realmente tem um papel muito importante. Obviamente, a autoestima, ela faz uma parte da sua psique ali do seu bem-estar. E eu acho que conforme foi evoluindo, né, no decorrer do tempo, foi entendendo, na verdade, as nuances da autoestima, do lado bom dela, porque de fato ela tem, né? Isso ele trouxe, até depois quando você avança um pouco mais no tempo, até com o William James, né, um dos pais da psicologia, né, norte-americana, quando ele traz os três eus, né, assim, que ele fala, o eu em três partes, né? E um deles é o eu social. Que o eu social nada mais é do que o reconhecimento de um terceiro por você, né? O eu social, o eu do como eu sou visto na sociedade. E isso acho que vai trazendo um pouco mais a gente vai avançando no tempo e vendo de como que a autoestima ela tem a ver obviamente com a sua percepção sobre si, mas como a gente vai estar dizendo aqui também sobre como você não deixar que isso seja uma influência do meio que te afete negativamente. Eu acho que essa é a grande parte. E, em geral, eu vou dizer agora uma percepção minha, tá? Sou Alexandre e tal, não psicólogo, nada. Alexandre, vamos lá. Palavras de Ale. Mas, em geral, nas minhas percepções, as pessoas que eu vejo até que têm as melhores autoestimas na vida, em geral também usam autoestima como uma forma de compensação ou uma forma de projeção, uma forma de tentar preencher um vazio, né? Que você acaba forçando alguma coisa, forçando uma situação
para você tentar preencher um pouco desse vazio. Então é um tema muito delicado mesmo da gente estar falando sobre, tipo, quando você faz uma reflexão própria sobre quando você está fazendo o autoconhecimento, que é todo o objetivo que a gente está aqui, a sua autoestima, ela é saudável? Ela é de fato algo como uma visão genuína sua? Ou é algo que, essa para mim a chave, a parte crítica ela é algo que ela flutua, ela é algo que ela é circunstancial, ela é algo que ela é externa. Ela é algo que ela não é sua, ela é algo que ela é parte do meio. Eu tenho minha autoestima, eu, Carol, aqui em São Paulo. Se amanhã eu mudar daqui de São Paulo pra aquele lado, posso morar pra Barueri ali. Mas se eu mudar pra lá, pode ser que mude, porque eu mudei meu meio, porque eu mudei onde eu estou, com quem eu estou. O lugar que eu frequento, as pessoas que me rodeiam. Exato. Porque se muda o meio, se muda os outros... Muda a circunstância, né? Muda a circunstância. E como é uma forma subjetiva de se avaliar... Exato. Muda o seu... Muda a sua percepção. Aí você vai mudar a autoestima. Ontem eu tinha uma autoestima boa, hoje eu tenho uma autoestima ruim. E o que mudou foi o meio? Sim, né? Sim. Muito interessante, né? E aí você falou lá do século XVIII, né? Histórico, trouxe lá atrás. Eu vou trazer bem aqui pra frente, dos dias atuais, né? Hoje em dia, a cultura de hoje, né? Fala muito de narcisismo, né? Muito. E aí, quando eu falo de narcisismo, também... Não vou entrar no tema narcisismo, mas estou falando de autoestima. Tá. E autoestima, você falou do eu social, né? Teoria de James. Você também trouxe alguns aspectos de... para eu me sentir bem, e o meio que eu tô depende... A minha autoestima pode variar no meio que eu tô, e o meu eu social me traz esse viés de como eu estou me sentindo ali no meio que eu estou. Ale, a provocação que eu faço então, para eu me sentir bem comigo, para eu me sentir melhor, eu tenho que sentir que o outro é menos? Eu tenho que sentir que eu tô melhor que o outro? Existe uma coisa muito comum nos dias de hoje, que é ser mediano não é bem visto, né? Ninguém quer ser mediano. Ninguém quer ser mediano. Ser mediano é ruim. Ser mediano é ruim. E o problema da autoestima não é tê-la, né? É como tê-la. Como você está buscando sua autoestima. Então, eu acho que é isso que o que você está me perguntando, né? De como você está reconhecendo, tendo a sua autoestima. É por uma forma narcisista? É porque você está, de fato, se sentindo superior a alguém? Porque se você é superior a alguém, é inferior, né? Tem que ser relativo. Tudo é relativo, né? Então, você tem que ter... É isso que está te fazendo sua autoestima boa? Eu sou aqui porque eu sou melhor que você, mas se você me colocar em outro meio onde as pessoas são melhores do que eu, então como cai. Eu vou sentir. Essa eu acho que é a provocação. E se estão todos buscando a autoestima, melhorar, né? A autoestima alta, né? Se estão todos buscando ter autoestima alta, estão todos buscando estar acima da média. Acima da média. E se tá todo mundo buscando acima da média, onde está a média? Vemos um problema de dinâmica. Já faltou aqui, a matemática não colabora. Então é um assunto super delicado, assim, como a gente usa, né? Como a gente faz uso dessa perspectiva autoestima, né? Com certeza. E como a gente fica refém também, né? Como a gente fica refém. Outra coisa, nós fazemos parte de grupos, né? Grupos de interesses. Eu faço parte dos meus grupos de amigos. Sim. Porque nós temos interesse em comum. Ou do meu grupo de um lugar que eu estudo, ou religioso, qualquer coisa que eu me identifico como grupo. E às vezes, pra gente se sentir melhor que o outro, a gente tem que sentir que o nosso grupo, ou o meio que eu possuo, é melhor que o outro, né? Isso é muito importante de ser visto, como que você trabalha a sua autoestima, como você faz pra você se sentir bem contigo, em detrimento do quê? A interação social, eu acho que ela é uma base, né, da convivência humana. E aí, como a gente está convivendo, a gente pertence a um grupo, de qualquer forma, seu núcleo familiar, eu e você aqui, a gente... Então, é a sua percepção perante os outros, a percepção do seu grupo. Por que algumas pessoas gostam de rock e outras gostam de MPB? Um grupo é melhor do que o outro? Não é. Mas se você levar um extremismo, alguém vai dizer que o rock é melhor do que o MPB. Isso em qualquer esfera da vida. Sim.
E Ale, como a gente pode sair desse viés de avaliação, de se comparar com os demais, de buscar se sentir melhor, Sem esse sem esse viés aí de se comparar, de se comparação. avaliar? Pra mim, a resposta tá na autocompaixão. Então, outro tema do nosso O podcast. segundo tema. Tá na autocompaixão a resposta. Bom, a autocompaixão é o amor que você sente por si próprio, né? Ela está sempre disponível, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Então, a gente acabou de dizer sobre a autoestima sendo muito circunstancial, sendo muito externa. A autocompaixão seria interna, ela é constante. Então, ela é como você se enxerga e como que você também consegue enxergar aos demais sem o olhar da comparação, sem o olhar do julgamento. Olhando com compaixão, até porque a autoestima exige um certo nível de perfeccionismo, né? E a autocompaixão, ela te permite entender que eu sou falha e você é falha, e que se eu errei, não significa que você que acertou é melhor ou não, significa que é um aprendizado ou coisa assim. Ela te dá um olhar mais solidário sobre a situação e ela te abraça mais, ela te libera até, desculpa, mas até quimicamente ela te libera hormônios melhores, hormônios menos de fuga e de agressividade, hormônios mais voltados para o amor e para o acolhimento, né? Uau! Sempre meu objetivo. Seu objetivo do podcast é sempre... Sempre conquistar um uau. Atingir o uau. Sempre. Chegou. Obrigado. Senão não bate a meta. Então, saímos da autoestima que a gente estava falando de avaliação subjetiva versus outra, e estamos falando de não estamos avaliando Não de acordo comparando com os demais. Estamos tratando a nós mesmos com gentileza e aceitação. Gentileza, aceitação, assim. E ela traz pra você também maior clareza, né? Porque você consegue olhar, assim, o viés do julgamento próprio. A gente muitas vezes tá passando em situações onde, se eu fui e fiz uma coisa errada, eu me penalizo tanto que era uma coisa que, se você, Carol, fizesse a mesma coisa, eu não iria te penalizar, eu não iria te dar um conselho, uma bronca que seria dessa forma. E eu faço isso comigo e não faço com você. Eu tenho um ponto antes ainda aqui que eu fiquei pensando, que você comentou sobre o perfeccionismo, né? E a gente entrou na autocompaixão falando que não tem essa avaliação, não tem essa comparação com os demais, e tem um acolhimento, uma gentileza. A gente vem de uma cultura que acredita que falar de autocompaixão é falar de eu vou me aceitar, vou tratar com gentileza, então eu vou ser preguiçoso. Eu vou ser indulgente, eu vou negligenciar e não vou evoluir, porque é Não posso. Como assim? Eu errei e tá tudo bem. Como eu estou me acolhendo e sendo gentil comigo. Eu errei, não consegui o que eu queria e tá tudo bem. E ao contrário, Ale, porque a autoestima busca esse perfeccionismo, esse estresse, ela gera... voltando a falar da autocompaixão, na verdade, ela não gera estresse, ela não gera perfeccionismo, ela não gera essa dinâmica negativa que a gente tem com a gente de sempre buscar se comparar com os demais, que é algo que paralisa a gente muitas vezes. Totalmente. Então, falar que a autoestima te move pra frente e a autocompaixão te deixa mais preguiçoso, te deixa negligenciado, é o exato oposto. Porque a autocompaixão, quando você se sente acolhido, você se sente num ambiente seguro, na verdade você pode mover com o melhor de si para frente, adiante. A autoestima, né, essa busca do perfeccionismo, ela paralisa, ela te critica, ela... Você fica num constante estado de tensão. De tensão. A autocompaixão te acolhe e te permite, de acordo com o que você é, sem se avaliar com os demais, fluir na sua vida. No seu ritmo, na sua maneira. Não, eu concordo plenamente, Carol. E realmente, a autocompaixão, ela vai te soltar, ela vai te libertar. Que é muito diferente do conceito que a gente tem. Mas como que eu posso enxergar uma coisa dessa na teoria? Cara, imagina se você é pai, mãe, qualquer coisa, tem um filho que estudou para uma prova, né? Chegou em casa, assim, e por algum motivo foi mal na prova. De que maneira você reagiria, assim, sabendo que seu filho fez ali o que deveria e tal, mas acontece, quem nunca foi mal numa prova que tinha estudado, como que você acha que vai ser a melhor ferramenta motivacional? Se dar um esculacho e falar que a criança é uma incompetente,
Ou você acolher e entender, tipo, você fez o seu melhor, vamos tentar buscar uma solução e dar o suporte necessário para que a pessoa entenda que a gente não vai acertar 100% das vezes na vida, mas que sim, a gente tem que estar buscando fazer o nosso melhor. E qual que você acha que daria mais certo? Qual que é a criança? Eu acho que o segundo. E isso faz link com o que você já tinha falado, que é se tratar também, porque como você trataria seu filho, como você acredita que é o melhor nessa situação. E aí, como você faz com você? Como você faz com você? Então, fica tão óbvio quando você terceiriza, mas quando é com a gente não consegue. A gente penaliza, a gente martiriza e aí, por consequência, paralisa, te trava. Então, Carol, eu acho que a gente trouxe bem esse conceito, né? Deu pra entender, fica bem clara a diferença entre os dois e como utilizar, né? Em que situações da vida a gente pode, né, ter esse discernimento para saber como que a gente nos trata. Né? Eu gostaria de adicionar mais um ponto. Na verdade, quando a gente se acolhe, isso melhora também. Então, a gente falou sobre tratar o outro, né? Então, trataria meu filho com acolhimento, dando os recursos necessários para ele melhor na próxima vez, ao invés de penalizá-lo e criticá-lo. A gente também tem que fazer isso com a gente, né? Então, quando é o seu melhor amigo, você acolhe, fala, tá tudo bem, você fez o seu melhor e tal. E quando é com você, você se critica, você se pega o chicote e fica naquela posição. E aquela posição, né? A gente se critica e sofre, e a gente sofre porque se critica. Fica um ciclo que você não sai. Quando você tem autocompaixão e se acolhe, você acolhe, entende, aceita e segue. É diferente de se criticar e sofrer e ficar naquele loop, né? Então, é muito importante essa reflexão, de entender como, quando você entra em contato com uma situação difícil, em que você está numa situação difícil, como você reage àquilo. Como você reage. Concordo 100%, Carol. E acho que assim, eu tenho uma última provocação para fazer para você. Uma última provocação. Mas assim, você tem 10 milhões de reais para me dar? Não. Não? Não. Puxa, bem, eu também não. Mas, ou seja... Bom, gostaria. Mas, ou seja, você não pode me dar o que você não tem, certo? Não tem como me dar isso. E isso é fácil a gente entender isso quando a gente tá falando de coisas materiais. Mas o sentimento, ele também é a mesma lógica. Então, assim, como que eu posso dar genuinamente amor e compaixão para um terceiro se eu não consigo dar para mim? O ponto de partida é interno. Então, você pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento com amigos, pode ser um relacionamento no trabalho, pode ser um relacionamento com seus pais. Mas isso eu acho que é a parte mais libertadora. Se você tem o seu parceiro, sua parceira, e a maneira com que você se relaciona, você consegue dar um amor genuíno? O amor, ele é dado da maneira com que você tem, né, interno. E a autocompaixão te liberta para poder fazer isso. Ale, é muito engraçado porque as pessoas não falam sobre autocompaixão assim, estava tudo bem na vida delas e de repente elas tropeçaram ali na autocompaixão e falaram, ficou melhor ainda. Elas passam por um momento difícil, encaram um momento muito difícil, entram em contato com a necessidade de ter autocompaixão para depois ter autocompaixão e conseguir, dentro delas, ficar bem com elas, se acolher, ser gentil, para então ver como fazer isso ainda melhor nas relações que ela tem e ter melhores relações interpessoais. Então, e as pessoas que encontram esse momento da vida, essa ferramenta de ter autocompaixão, né, de cuidar de si, de se tratar com gentileza, ela consegue... Ela tem a necessidade de compartilhar com os demais, de fazer esse bate-papo, assim, de querer conversar com as pessoas e falar, pô, você acolhe, seja gentil contigo, eu fiz isso comigo uma vez e funcionou. Então, e ela percebe no dia a dia dela que isso ajuda nas outras relações, que são relações interpessoais, né? Sim. E tema
para o próximo podcast. Próximo Então episódio. já é bom que a gente faz o link aqui, né? De o quanto... então, essa gentileza, essa aceitação consigo, com você mesmo, facilita na relação com os demais, né? E é fácil? Não estamos falando de nada fácil. Nada é fácil. Estamos falando É só. fácil falar num podcast, mas isso é um exercício diário. Isso é algo que exige, na minha opinião, assim, algo que exige muito autoconhecimento, exige terapia, exige você buscar isso, porque não é, hoje eu fiz aqui uma coisinha, então agora eu vou aplicar autocompaixão e pronto. Não é. Eu acho que tem 3 coisas que vale a gente ter consciência, assim, que acaba ajudando nesse caminho, que é você entender, né, esse momento difícil que está passando e de vez se criticar, de vez querer se comparar, de vez querer estar melhor, colocar o outro para baixo, fazer essa gentileza e aceitação. Acho que esse é um caminho. O outro é aceitar que nós somos uma comunidade comum. Então, nós somos humanos e faz parte do ser humano ser diferente, ter qualidades diferentes, ter valores diferentes, ser único. E a terceira é viver o aqui e agora. Porque tem muita coisa também da autoestima, da comparação, que tem muita coisa de futuro também. Então, ter essa conexão com o que está acontecendo agora, esse senso de realidade, esse acolhimento, entender o agora e você, né, dentro, acho que essas 3 coisas ajudam também a consolidar a autocompaixão, né? Ajuda. Vai ser o conheça-te a ti mesmo e também o meio onde você está, né? Que aí, bom, já que a gente tá falando de um, vamos falar de outro. Agora também você vai falar no conheça-te a ti mesmo, na parte de você ter o conhecimento interno. E você no conhecimento externo, você tem até Marco Aurélio quando já dizia, né? O que faz bom para a abelha, faz bem para a colmeia. E o que faz bem para a colmeia, faz bem para a abelha. Então, ou seja, todos somos um, estamos todos ligados. Sim. Estamos todos interconectados, né? Então, assim, estamos todos em prol do próximo também. A vida não é sobre como, né, nós atendemos as nossas vontades, mas sim como nós podemos ajudar ao próximo, como podemos servir ao próximo. E só pode ser feito isso com autocompaixão. É isso. Bom, então, isso já linka também com o próximo podcast das relações interpessoais. E, bom, o convite hoje que eu faço é acabarmos esse bate-papo. A gente finaliza aqui convidando vocês para fazer esse exercício de ter autocompaixão, de ser mais gentis e aceitar melhor assim. Concordo. Depois põe nos comentários se deu certo. Até a próxima. Até a próxima.